E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Olá, meus consagrados. A fé que nós temos é um dom, é um presente de Deus. E existem 2 tipos de fé. Primeiro, a fé natural, que é o tipo do que semeia e espera que vai nascer a planta. Quem sobe, por exemplo, num avião, espera que ele não caia. Isso é uma fé natural. Agora, existe a fé sobrenatural, aquela que está aqui no versículo 28. É aquela que crê apesar de, a que materializa o futuro no presente, com certeza, com convicção. É a fé que acontece como uma cólica intestinal, como um clamor visceral, que não está só na cabeça, mas habita no ser da gente, de maneira que está além do pensamento e da elaboração mental. Mas sobre isso nós vamos tratar em outra oportunidade mais específica. Vamos ficar hoje com o testemunho desses rapazes cegos. É interessantíssimo que tem dois cegos, pedindo a mesma coisa, misericórdia. Uma para mim e a mesma para o meu amigo. O que Jesus viu ali? E o que ele quer que a gente veja também? Jesus viu a associação fraterna dos dois. Por isso que Jesus lhes faz uma pergunta: vocês creem mesmo que eu posso fazer isto? Peraí, isto o quê? Não estava dito. Eles não disseram. O grito deles foi: tem misericórdia de nós. Que falta de especificidade, não é? Fica claro nesta pergunta de Jesus que Jesus sabe o que era esse tem misericórdia de nós. Há muitos que não sabem que Deus sabe, que Deus não precisa ser instruído nos mínimos detalhes, porque senão ele faz bobagem na vida da gente. Deus diz: eu sei, eu não sou como esses ídolos de vocês que têm boca, mas não fala, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm olhos, mas não veem. Eu sou o Deus verdadeiro que tudo sabe. Eu sei. Quando a gente aprende a viver com o Deus que sabe, a nossa tentativa de narrar as coisas para Deus acaba. Deus sabe, poxa. E sabendo disso, como diz o Paulo, bastaria um gemido. E se feito com entendimento no Espírito, Deus ouve, porque Deus sabe e Deus atende. Percebam que Jesus não lhes pergunta sobre a doença ou sobre a necessidade deles, mas pergunta sobre a natureza da fé que os habitava, a fé que eles continham. Vocês creem que eu posso fazer isto? Isto o quê? Ninguém fala do que é isto. Lembram as diferenças do mal que estava na mulher do fluxo de sangue que nós vimos anteriormente? De que mal Jesus livrou ela? Estes homens apenas não enxergam, mas eles têm visão espiritual. Eles enxergam muito mais longe. Eles sabem que Jesus é o Messias, o prometido, o filho de Davi. E por quê? Porque eles dizem: sim, Senhor, que é Kyrios no grego. Cremos e te invocamos como tal, como Senhor de tudo e de todos. Aí, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E a fé é basicamente para quem não vê no imediato, mas que enxerga para além desse imediato. A fé é a projeção no agora, em certeza do que está lá na frente, sem dúvida nenhuma. Sem fé é impossível agradar a Deus.
no original significa é impossível acessá-lo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando somente ela tocou e a multidão não? A palavra em forma de pergunta de Jesus aqui para eles é: vocês têm ânimos? Ou seja, vocês estão animados em fé para isto? E ter ânimos precisa de movimento, precisa sair da letargia, precisa sair da preguiça. Alguém que diz ter fé precisa ter mobilidade, precisa andar, precisa correr, precisa se mexer. Todo desanimado carrega em si uma marca, o testemunho da falta de fé. O desanimado é por natureza um preguiçoso, um sugerido na preguiça, um desfezado. E é por isso que Jesus, vez por outra, diz: tem de bom ânimo, vá em paz. E a paz que Jesus dá é o bom ambiente para se cultivar o bom ânimo, acompanhado, é claro, de uma coroa da vida, a fé, casada com a esperança. Os desanimados sempre estarão um passo atrás dos animados. Além de não acessarem Deus com facilidade, simplesmente porque a falta de fé é irmã gêmea do desânimo, quase sempre desposada com a preguiça. Quem já carrega esse instinto natural de bom ânimo, já oferecem a Deus um meio caminho para se receber dons de fé. Porque fé é também um presente de Deus, um dom de Deus. Olha o testemunho maravilhoso desses dois caras cegos. Eles são uma dupla, eles andam juntos. E para andar junto com alguém, é necessário ser uma boa companhia, não é? Ter bom humor, ter paciência. E esses homens carregam essa marca de companheirismo, de vida animada. Eles não enxergam, mas eles ouvem. E o que eles ouvem os marca com esperança. Isso os anima. O ânimo deles os faz clamar à distância. Eles gritam: Filho de Davi! Mas a distância também não os segura. Eles vão ao encalço de Jesus, aproximam-se dele. Os caras são cegos, gente, mas têm pernas para andar, sem desculpas. Eles se mexem, afinal, eles são cegos, animados. Gente desanimada sempre arruma uma desculpa para não se mexer, para não se aproximar, para não ter que andar com alguém, para se isolar, para justificar oportunidades perdidas. Esses caras não, eles gritam. E quando ouvem os passos de Jesus se distanciando, eles vão no encalço até acessar Jesus. Manos, isso não é fé existencialmente prática? Um inimigo do ânimo é o mau humor. E é interessante esta parceria contada aqui. Por isso que a história diz que tem dois cegos. Isso não é uma narração simples, mas tem real propósito. Eles andam juntos, eles riem juntos, clamam juntos, correm juntos, procuram Deus juntos. E só estão juntos porque se animam, se promovem na busca, se promovem no clamor, na animação e na fé. Resolutamente, o reino de Deus no coração é para gente animada. Os desanimados e mal-humorados, por mais belos esteticamente ou inteligentes, se tornam pessoas insuportáveis, dispensáveis. Reparem, os feios, os baixinhos, os gordinhos, se forem engraçados, bem-humorados e animados, se tornam festa e deleite no coração das pessoas. Enquanto os bonitos, os inteligentes, muitas vezes são dispensáveis mesmo. Porque conquanto impressionem os olhos e a mente de muitos, entretanto, eles não cativam o coração e a alma de quase ninguém.
Notem que Jesus não faz a pergunta para um de cada vez, faz para os dois. E eles respondem numa espécie de dueto. Cremos sim. O milagre aqui é uma espécie de prêmio que Jesus concede a eles. Claro que, sem deixar de ser graça de Deus, Jesus diz que isso aconteça então conforme, segundo a fé de vocês. Percebem que o milagre já acontece antes? Eles são uma conjugalidade fraterna de fé. A amizade deles, a fraternidade deles fizeram daquela fé de dois uma fé só. Deu para perceber o que é fazer oração com alguém? Como um pode confessar a mesma fé com o outro? Dá para ver como esses cegos veem? Como eles fazem do substantivo feminino fé um verbo para a vida? Dá para ver aqui o que é ter uma vida em comunidade com o outro? Outro fato extraordinário em coesão com a parceria dos cegos é que Jesus lhes tocou. E a impressão que dá aqui é que foi uma mão em um cego e a outra mão simultaneamente em outro cego. E também de modo simultâneo se lhes abriram os olhos. Isso teve um impacto absurdo na história deles depois, a ponto deles não conseguirem mais calar a boca. Para Jesus fazer eles calarem a boca, só deixando eles mudos, né? Dá a visão para eles, depois deixa os caras mudos. Como é que se segura dois caras tão animados e cheios de mobilidade como eles? Curados de cegueira, mas mudos? Abriram-se-lhe os olhos. Tudo aqui é plural, porque eles tinham se tornado um ente plural. Esses dois já sabiam o que era ser nós. Eles são claramente um exemplo do que é ser igreja de Cristo. Quando dois andam no mesmo espírito, fica de fácil entendimento o onde estiverem dois ou três, eu estarei no meio deles, lá em Mateus 18. E isso não é para justificar reuniões pequenas, mas é para falar sobre unidade, sobre comunhão, sobre desindividualização das pessoas. Esses dois cegos são o testemunho radical de uma fraternidade simultânea e idêntica na confissão de fé. Por isso, eles são tão animados e cheios de mobilidade, mesmo quando ainda eram deficientes físicos. Deus os abençoe.